As Três Idades da Vida Interior, tomo 1, primeira parte, páginas 118 a 121. A perfeição cristã plena e a contemplação. Esta afirmação de São João da Cruz, de que a plena perfeição cristã pressupõe as purificações passivas dos sentidos e do espírito, é carregada de implicações profundas. Disso decorre que a contemplação infusa dos mistérios da fé faz parte do caminho normal da santidade, pois, como demonstra o santo, essa contemplação começa com a purificação passiva dos sentidos, na secura da sensibilidade. Comumente se diz que as raízes do conhecimento são amargas, mas seus frutos são doces. O mesmo se aplica às raízes e aos frutos da contemplação infusa. Seria, no entanto, um erro grave confundir essa contemplação com as consolações espirituais, que nem sempre a acompanham. Hoje, ninguém mais sustenta que a contemplação infusa dos mistérios da fé seja uma gratia gratis data, graça gratuita, como ocorre com a profecia ou o dom de línguas. Segundo a opinião unânime, ela pertence à ordem da graça santificante, ou graça das virtudes e dons, e provém de uma fé iluminada pelos raios da inteligência e da sabedoria, uma fé penetrante e doce. Embora não seja possível merecer de modo condigno, isto é, de forma plenamente equivalente ao mérito, a graça atual e eficaz da contemplação infusa, isso não significa que tal graça não se encontre no caminho normal da santidade. Do mesmo modo, o justo não pode merecer a graça da perseverança final, ou seja, o estado de graça no momento da morte, visto que esse estado é o próprio fundamento do mérito. E, no entanto, a graça da perseverança final é necessária para alcançar a vida eterna. Da mesma forma, podemos merecer a graça eficaz que nos preserva do pecado mortal e nos mantém no estado de graça. Notas explicativas. Contemplação infusa. Trata-se de uma forma de oração mística em que a alma, sem esforço humano direto, é iluminada e envolvida por uma percepção profunda dos mistérios da fé, recebida como uma graça divina. 2. Purificação passiva. São João da Cruz descreve a purificação passiva como um processo no qual Deus, através de provas espirituais como a aridez ou secura nos sentimentos e orações, purifica a alma. Nesse processo, o indivíduo passa por um período de desolação interior que, paradoxalmente, serve para levá-lo a um estado mais elevado de união com Deus. 3. Gratia gratis data. Uma expressão em latim que se refere a graças extraordinárias que Deus concede gratuitamente, sem relação com a santificação da pessoa, como os dons de profecia ou cura, que são dados para o bem da comunidade. 4. Graça santificante. Refere-se à graça que santifica a alma e a capacita a viver em amizade com Deus, participando de sua natureza divina. 5. Merecimento condigno significa merecimento pleno ou equivalente, em que o bem realizado pelo ser humano é considerado digno de recompensa por justiça estrita, o que, em termos teológicos, é algo que não se aplica diretamente a certos dons divinos, como a graça infusa ou a perseverança final. 6. Perseverança final. Na teologia cristã, esta graça é considerada indispensável para que uma pessoa morra em estado de graça e alcance a salvação eterna. Mas esses dons que o justo não pode propriamente merecer, ele pode obtê-los pedindo-os com humildade, confiança e perseverança. Está escrito: desejei e foi-me dado o entendimento, roguei e veio a mim o espírito de sabedoria. Sabedoria 7. Compreende-se pelo que foi dito que a contemplação infusa dos mistérios da fé é moralmente necessária para a perfeição cristã integral. Assim como, de acordo com o Concílio Vaticano, Denzinger, 1886, a revelação de todas as verdades naturais da religião é moralmente necessária para que essas verdades possam ser facilmente conhecidas por todos, com firme certeza e sem mistura de erro. Da mesma forma, sem a contemplação infusa, que procede da alma iluminada pelos dons, pouquíssimos cristãos alcançariam a perfeição. E aquela que alcançassem seria uma perfeição diminuída e, de forma alguma, a completa perfeição cristã de que Jesus falou no Sermão da Montanha, ao proclamar as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, como ensinam Santo Agostinho e São Tomás, são os atos mais elevados das virtudes cristãs aperfeiçoadas pelos dons. A doutrina de São João da Cruz, mencionada anteriormente, está totalmente em conformidade com o que o Evangelho diz sobre as bem-aventuranças e com a forma como foram entendidas por Santo Agostinho e São Tomás. O autor da Imitação de Cristo diz também no livro 3, capítulo 21, por que razão há tão poucos contemplativos?
porque poucos sabem se separar totalmente das criaturas perecíveis. Aqui, como diz Santa Teresa, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, Sefer Moradas. E, além disso, não devemos confundir a questão. A contemplação faz parte do caminho normal da santidade com esta outra. Todas as almas justas podem chegar à contemplação em qualquer ambiente, com qualquer formação e direção. Da mesma forma, não se deve confundir a questão. A graça habitual, por sua natureza, é o germe da vida eterna, com outra. Todos os batizados se salvam, ou pelo menos a maioria. Ou ainda, a maioria dos que perseveraram por alguns anos se salvará. Mesmo no caso de as almas interiores terem boa vontade, pode acontecer que não tenham generosidade suficiente para atingir a perfeição absoluta. Estas últimas palavras referem-se não apenas à essência, mas também à integridade da perfeição. Para alcançá-la, são de grande utilidade uma boa formação e direção, embora Deus supra essas deficiências em favor das almas generosas. Não podemos nos esquecer de que o chamado à intimidade com Deus, assim como a vida cristã, pode ser geral ou remoto, ou particular e próximo. Este último, por sua vez, pode ser suficiente ou eficaz, e este eficaz em relação aos graus inferiores ou aos graus superiores de união com Deus. Notas explicativas. 1. Dons e virtudes cristãs. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino ensinaram que os dons do Espírito Santo aperfeiçoam as virtudes cristãs, permitindo que o cristão atue de maneira mais plena e elevada, o que é fundamental para alcançar a perfeição moral e espiritual. Nas obras de autores como Santa Teresa ou São João da Cruz, é necessário distinguir aquilo que é um princípio geral, ou pelo menos uma conclusão principal, daquilo que é apenas uma resposta a uma dificuldade acidental. Caso contrário, corre-se o risco de confundir o que deve ser a perfeição ideal com o que ela realmente é, e com aquilo que está longe de ser perfeito. Não devemos reduzir a elevação da meta a qual se deve aspirar e alcançar. É necessário considerá-la tal como nosso Senhor a expôs ao pregar as bem-aventuranças. Quanto aos meios para alcançá-la, a prudência deve propor esses meios com a moderação adequada, considerando as diversas condições em que se encontram as almas, quer sejam iniciantes ou jamais avançadas no caminho espiritual. Dessa forma, preserva-se tanto a grandeza do objetivo a ser alcançado, quanto o realismo de uma direção verdadeiramente prática. O mais importante é nunca perder de vista a grandeza do fim. A perfeição e o preceito do amor a Deus. 1. O preceito fundamental é ilimitado. 2. O amor a Deus não está em um meio termo. 3. O dever de avançar no caminho da eternidade. As consequências que decorrem disso. Vimos que a perfeição cristã consiste especialmente na caridade, e que ela nos foi descrita em toda a sua elevação por Nosso Senhor nas 8 bem-aventuranças. Agora, convém perguntar se a perfeição cristã, assim compreendida, é apenas recomendada aos cristãos, ou se, por meio do preceito supremo, todos são obrigados a buscá-la. Isso equivale a perguntar qual é o sentido exato e o alcance do duplo mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. O preceito fundamental é ilimitado. Alguns acreditaram que, para observar perfeitamente o preceito supremo do amor a Deus e ao próximo, não é necessário possuir uma grande caridade. Segundo essa opinião, a perfeição não estaria incluída dentro do alcance desse preceito, mas a superaria, consistindo no cumprimento de certos conselhos de caridade que estariam acima do preceito fundamental. Como consequência dessa opinião, o preceito supremo teria um limite. Essa visão poderia parecer verdadeira se considerássemos as coisas superficialmente. Santo Tomás, ao tratar dessa questão, percebeu perfeitamente essa aparente contradição, que poderia levar ao erro, e apresentou como uma dificuldade ou objeção. Se a perfeição fosse um preceito, todos estariam obrigados a ela, mas é falso que todos sejam obrigados à perfeição. E ele dá uma resposta tão simples quanto profunda. Todos têm a obrigação, de maneira geral, de tender à perfeição, cada um segundo sua condição, sem que estejam obrigados a serem já perfeitos de fato. Notas explicativas. 1. Santa Teresa e São João da Cruz. Esses 2 grandes místicos da Igreja Católica são conhecidos por suas obras que tratam da vida espiritual e do caminho para a união com Deus. Santa Teresa de Ávila, em suas obras, como O Castelo Interior, e São João da Cruz, em textos como A Subida do Monte Carmelo e Noite Escura da Alma, exploram o caminho da perfeição cristã e os desafios espirituais. 2. Princípios gerais versus dificuldades acidentais.
Aqui, o texto distingue entre o que é considerado um ensinamento universal e essencial para todos os cristãos e aquilo que pode ser um conselho ou resposta a uma questão particular, muitas vezes relacionada a dificuldades específicas de uma pessoa ou grupo. 3. O preceito do amor a Deus e ao próximo refere-se ao mandamento principal da fé cristã, conforme ensinado por Jesus, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, de 37 a 39. 4. Conselhos versus preceitos. Na teologia cristã, os preceitos são mandamentos que devem ser seguidos por todos os fiéis, enquanto os conselhos, como a pobreza voluntária, o celibato, etc., são recomendações que podem ajudar a atingir maior perfeição, mas não são obrigatórios para todos. Santo Tomás de Aquino, o teólogo medieval citado aqui, esclarece que, embora todos os cristãos sejam chamados a buscar a perfeição, essa obrigação varia de acordo com a capacidade e a condição de cada um. Não se espera que todos atinjam a perfeição completa de imediato, mas sim que caminhem em direção a ela ao longo da vida. Ficamos surpresos ao que alguns teólogos modernos, e não dos menos importantes, ao desconhecerem sobre este ponto fundamental da espiritualidade, a doutrina dos maiores mestres, transformaram essa objeção em sua própria tese. Santo Tomás demonstra com total clareza que o preceito supremo nos obriga a todos, de maneira geral, a buscar a perfeição da caridade, pelo menos no caminho ordinário. No entanto, os votos religiosos obrigam apenas aqueles que os fizeram a buscar essa perfeição de acordo com o modo especial de sua vocação. Aqui está como o Santo Doutor se expressa. Está escrito em Deuteronômio 6:5: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E em Levítico 19:18: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Nosso Senhor acrescenta: Nestes dois preceitos se resume toda a lei e os profetas. Pois bem, a perfeição da caridade, que é a perfeição da vida cristã, consiste precisamente em amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, a perfeição consiste primária e essencialmente no cumprimento dos preceitos, e não no cumprimento dos conselhos de pobreza, castidade e obediência. Para compreender isso claramente, é necessário notar que a perfeição consiste primária e essencialmente em uma coisa, e secundária e acidentalmente em outra. Essencialmente, ou principalmente, a perfeição da vida cristã consiste na caridade, principalmente no amor a Deus, e depois no amor ao próximo. Este é o objeto dos dois principais preceitos da lei divina. Mas se engana quem acredita que o amor a Deus e ao próximo constitui o objeto de uma lei apenas de certa forma ou até um certo grau, além do qual esse amor seria apenas um simples conselho. Não. A formulação do mandamento é clara e nos ensina em que consiste a perfeição. Amarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Onde está a limitação? As duas expressões todo e inteiro ou perfeito são sinônimas. Da mesma forma nos é dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e todos nos amamos, por assim dizer, sem limites, máximo. E isso é assim porque, segundo o ensinamento do apóstolo, 1 Timóteo 1:5, a caridade é o fim do mandamento, e de todos os mandamentos. Mas o fim não se apresenta à vontade com um determinado grau ou limite, mas em sua totalidade, e nisso ele difere dos meios. Queremos o fim ou não o queremos. Não é possível querê-lo pela metade, é como ensina Aristóteles, Política, livro 1, capítulo 3. Notas explicativas. 1. Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, conhecido por sua obra Suma Teológica, onde desenvolve profundamente questões morais e teológicas, incluindo a caridade como a virtude central da vida cristã. 2. Preceitos versus conselhos. Na teologia cristã, os preceitos são mandamentos que todos os cristãos são obrigados a seguir, como o amor a Deus e ao próximo. Os conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, são recomendações para aqueles que desejam seguir um caminho de maior perfeição, como no caso de religiosos. 3. Amor sem limites. O texto sublinha que o amor a Deus e ao próximo não possui um limite fixo. Ele deve ser completo e absoluto, sem restrições ou medidas. Isso significa que todos os cristãos são chamados a buscar a perfeição na caridade, mesmo que em diferentes graus e conforme suas condições de vida. O texto enfatiza que todos os cristãos são chamados a buscar a perfeição na caridade, que é o amor a Deus e ao próximo.
Essa busca não tem limites fixos, mas deve ser completa, conforme o mandamento de amar a Deus com todo o coração, alma, forças e entendimento, e o próximo como a si mesmo. Embora haja diferenças entre os que seguem os conselhos evangélicos, como em ordens religiosas, e os leigos, o objetivo final da caridade permanece o mesmo para todos. Será que o médico busca curar o doente pela metade? Claro que não. O que ele dosa é o remédio, não a saúde que procura restaurar por completo. Evidentemente, portanto, a perfeição consiste essencialmente nos preceitos. Também, Santo Agostinho nos diz, em seu livro De Perfectione Justitiae, capítulo, por que então essa perfeição não seria imposta ao homem, mesmo que ninguém a atinja plenamente nesta vida? De maneira secundária, a perfeição consiste na prática dos conselhos evangélicos, na medida em que são instrumentos valiosos, embora não indispensáveis para alcançá-la. De fato, todos os conselhos, assim como os preceitos, são ordenados à caridade, com uma diferença, porém. Os preceitos inferiores ao grande mandamento do amor têm como objetivo afastar o que é contrário à caridade e que a destruiria, enquanto os conselhos evangélicos têm o propósito de remover o que impede o exercício perfeito da caridade, ainda que não seja contrário a ela, como o casamento, a necessidade de lidar com negócios seculares e coisas desse tipo. É o que ensina Santo Agostinho. Preceitos e conselhos são bem observados quando praticados com o propósito de amar a Deus e ao próximo por Deus, tanto neste mundo quanto no outro. Santo Tomás expressa-se assim e acrescenta: por isso, nas Conferências dos Padres, livro 1, capítulo 6, o abade Moisés diz: jejuns, vigílias, meditação das Escrituras, despojamento e privação de bens externos não são a perfeição, mas instrumentos ou meios de perfeição. Eles não a realizam, mas por meio deles, alcança-se a perfeição com maior rapidez e segurança. Pode-se ser voluntariamente pobre por razões não religiosas, por um desprezo filosófico das riquezas, e também pode-se ser por amor a Deus, como São Francisco, mas isso não é indispensável para a perfeição. Por isso, é possível alcançar a santidade no matrimônio sem a prática efetiva dos conselhos, embora seja necessário possuir o espírito deles, que é o desapego dos bens terrenos por amor a Deus. Tudo isso demonstra que a perfeição consiste, acima de tudo, no cumprimento cada vez mais generoso do mandamento supremo, que é ilimitado. Não seria possível impor limites ao texto definitivo do Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. 5. Lucas 10, 27. Não pela metade. Isto é, todos os cristãos a quem este preceito se dirige têm o dever, se não de já possuir a perfeição da caridade, ao menos de buscar essa perfeição, cada um segundo sua condição, seja no matrimônio, no estado sacerdotal ou religioso. Para todos, não apenas é melhor aspirar à perfeição da caridade, mas também é um dever, que se identifica com o de caminhar continuamente rumo ao céu, onde reinará plenamente o amor a Deus, um amor que ninguém e nada poderá destruir ou diminuir. Preceitos e conselhos evangélicos. Na tradição cristã, os preceitos referem-se aos mandamentos obrigatórios para todos os fiéis, como o amor a Deus e ao próximo. Já os conselhos evangélicos, pobreza, castidade, obediência, são práticas que, embora não obrigatórias, são recomendadas para aqueles que buscam um caminho mais elevado de perfeição, como os religiosos. 2. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. São dois dos maiores teólogos da Igreja Católica. Agostinho, bispo de Hipona, é conhecido por sua reflexão sobre o pecado, a graça e a caridade. Tomás de Aquino, por sua vez, é autor da Suma Teológica, uma das obras mais importantes da teologia cristã, onde ele discute profundamente questões morais, como o papel da caridade na vida cristã. O 3. Matrimônio e santidade. O texto reforça que é possível atingir a santidade no estado matrimonial, desde que se mantenha o espírito dos conselhos, isto é, um desapego interior dos bens terrenos, mesmo que o cristão não pratique efetivamente os conselhos evangélicos como o fazem os religiosos. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como
Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.